Bom, nós estamos recebendo aqui a doutora Roxane Ponzi, a doutora que estava viajando, passeando e agora reassumindo as coisas, né, Roxane? Muita novidade sempre, né, Roxane, nessa área de trânsito, né? Sempre. Prazer em tê-la aqui no programa. É um prazer retornar, né, Silvio? E quando a gente volta ao trabalho, a gente vê justamente o quanto se borbulha esses assuntos que dizem respeito a trânsito. E hoje quis trazer aqui para o programa algumas dicas para aquelas pessoas que foram vítimas de clonagem do veículo, das placas do veículo. Isso. Tem muitas pessoas que não sabem bem exatamente o que é uma clonagem de veículos. Como é que elas podem se defender disso, né? As implicações disso. O que é uma clonagem de veículo? A clonagem de veículo também tem o sinônimo de dor de cabeça. Ou seja, é quando o veículo da pessoa acaba tendo as placas, né? A numeração das placas clonadas. Ou seja, é feito um veículo dublê, feito um veículo com uma cópia, com todas as características daquele veículo. Só que, se for feita uma vistoria mais aprofundada, vai verificar que chassi não bate, que algumas outras identificações daquele veículo não batem com as indicações da placa. Por que os bandidos fazem isso? Muitas vezes para se desfazer de supostamente esquentar algum veículo roubado, às vezes para cometer crimes, né? Muitas vezes essa questão que envolve roubo de banco, a utilização de veículos para fins ilícitos, e aí se utiliza veículos com placas frias. Mas eu digo que o sinônimo de clonagem é dor de cabeça, por quê? Porque é quase um presente de grego. Quem tem um veículo clonado e identifica isso, e às vezes identifica da pior maneira, através do recebimento de uma multa. Né? Uma multa daqui a pouco cometida lá em São Paulo, lá no Paraná, lá no Ceará. Uma multa que às vezes vem até com uma fotografia, né, dizendo que o seu veículo estava em excesso de velocidade em tal lugar. E tu estava bem longe dali. E você estava bem longe, não só você como o seu veículo estava bem longe daquilo. Esse é o primeiro sinal de alerta em que o proprietário deve adotar alguns procedimentos. Antes de mais nada, é o seguinte, por exemplo, para fazer a clonagem, tem que fazer no mesmo veículo, a mesma cor, o mesmo ano, a mesma marca? Sim, em princípio, sim. Por quê? Porque a tendência é dar uma ideia de regularidade naquele veículo duplicado. Né? Então, o cara vai lá na placa tal, consulta o sistema e vai ver o carro tal, no cor tal, papapá. Por exemplo, vamos pegar um HB20 branco, certo? Justamente o meu, né? Poxa vida. Pelo amor, podia não ser o meu, né? Um HB20 branco. Aí, simplesmente, o que acontece? Eu pego um HB20 de uma determinada placa, que foi furtado, e escolho um outro HB20 branco regular, que esteja com o IPVA em dia, aquela coisa toda, e duplico aquela placa. Né? Crio um lacre falso lá e sigo o baile. E a tendência de fazer um veículo igual é justamente para passar essa ideia de regularidade mesmo. Tá legal. Né? Para passar em branco. Só que são os pequenos detalhes, né? Às vezes é um farolete, às vezes é um adesivo. São pequenos detalhes que fazem a determinação de que um é diferente do outro, até para fins de identificação em relação às fotografias do próprio equipamento eletrônico, por exemplo, do excesso de velocidade, né? Que tira uma foto ali, tu consegue verificar. Por esse aspecto é bom, de repente, tu adesivar o teu carro? Exatamente. Não a ponto de tirar as características. Sim, claro. Né? Claro. Que aí tem que fazer a regularização no Detran. Mas colocar um adesivo, colocar alguma coisa que o identifique é sempre interessante, né? Que o personalize. Mas identificada essa situação de clonagem, a primeira coisa que se deve fazer é se dirigir a uma delegacia de polícia e fazer uma ocorrência policial. Aí começa a dor de cabeça. Leve esta prova, né? Leve esta notificação e comunique à autoridade policial que existe uma suspeita de clonagem. Com esta ocorrência policial, você se dirige a um centro de registro de veículos, um CRVA. Lá será feita uma vistoria para identificar o quê? Que o seu veículo é o verdadeiro e não o falso. Ou seja, lá que você vai receber tipo um certificado de que o seu veículo é o verdadeiro. Você vai ter que andar com esse certificado. Por quê? Porque nesse momento vai ser inserida uma restrição naquele Renavan. Ou seja, toda vez que qualquer veículo com as suas características e placas for passar por uma fiscalização, ele vai ser abordado. E aí você vai ter que provar que você é
é o verdadeiro e não o falso, porque o falso não tem aquele documento. E aí o veículo falso será apreendido. E aí, obviamente, se fica muito na mão da fiscalização, certo? Terceiro passo, recebida essa notificação, ela está com pontos destinados à sua carteira e valores destinados ao seu veículo. Você deve recorrer, você deve fazer o recurso juntando todos esses documentos, comprovação da vistoria, ocorrência policial, e aguardar que o órgão de trânsito se manifeste. Às vezes, a manifestação ela é meio padronizada, ainda existe, lembrando que existem 3 fases de recurso, faça o recurso de todas elas. Mas aí tudo bem, isso é uma situação em que há uma única infração. E aquelas situações em que a pessoa tem várias infrações e o clone diria que é uma fábrica de multas. Nessas hipóteses, existe a possibilidade de uma ação judicial para troca de placas. Então, quando a situação é mais grave, que eu digo que exige uma medida mais drástica, aí sim, aí se recorre ao Poder Judiciário e se pede que se faça a troca das placas. Por quê? Porque isso significa que o Estado não conseguiu recolher ainda o clone, certo? E para que a pessoa não tenha que, imagina, cada multa que ela receber, ela vai ter que fazer uma defesa. E aí ela recebe 1, 2, tudo bem, fazer uma defesa administrativa, uma coisa, depois fazer de 20, de 30. E que isso já, lhe digo que casos assim, já tive vários no escritório. Então, primeira coisa, ocorrência policial, vistoria, recurso das multas. Muitas multas, sugestão é que se faça uma ação judicial para troca de placas. Me diz uma coisa, Roxane, e essas empresas que fazem as placas, né? Qual é a interferência dela nisso? Porque, de repente, é o seguinte, eu não estou com o carro, mas eu vou lá fazer a placa desse carro que eu quero clonar. Como é que elas são liberadas para fazer qualquer placa que eu chegue lá e anuncie? Eu tenho que levar a documentação do carro? Olha, porque eu acho que começa por aí, né? Em princípio não poderia, né? A dificuldade começa por aí, né? A placa, geralmente, ela vai junto ali no centro de registro de veículos e eles já colocam o lacre imediatamente. Só que, infelizmente, o brasileiro é extremamente inventivo, bandido, né? Bandido também, né? Criativo, mas bandido, né? E aí, por conta dessa situação, quem fabrica placas, às vezes, acaba destinando isso para fins ilícitos. E essa mesma coisa dessas lojas que vendem peças, né? Autopeças, né? Sim. Que acabam recebendo peças de carro que são roubados, desmontados, né? E vendem lá como se fossem peças, né, legalizadas. Então, isso é outra coisa muito importante. O Detran do Rio Grande do Sul ele tem um sistema hoje em que você consegue verificar a legalidade das peças. Isso aí mesmo. É uma busca que tem lá no site que você coloca, eu quero um para-choque para o meu carro. Aí ele coloca lá e ele vai indicar onde são o ferro velho, né? O ferro velho, o desmanche, não sei como é que chama hoje. O desmanche. O desmanche. Vai indicar aquele que está regularizado, que colocou as informações corretas em relação ao recebimento dessa sucata, desse veículo que foi dado à perda total. Por último, a única coisa assim, que seria importante também, que às vezes o veículo clonado ele é utilizado para compra e venda. Por exemplo, você vende um imóvel para mim, certo? E eu pago uma parte desse imóvel, por exemplo, com um veículo, que você não quer ficar com o veículo, você vai repassar o veículo adiante. Lembrando que mesmo que você compre de boa fé, se for identificado que aquele veículo é um clone, você perde esse dinheiro. Então, nessas transações de compra e venda, não só nessas que você não pretende ficar com o carro, mas em qualquer uma, sempre a orientação previna-se, faça uma vistoria preventiva. Ou seja, você vai levar o carro até lá, vai pagar um valor, uma taxinha, e o Detran vai identificar que aquele veículo não tem nenhuma irregularidade. Você vai conseguir fazer a transferência tranquilamente. Se o Detran, em algum momento, não fizer essa vistoria corretamente, você vai ter a possibilidade de pedir uma indenização aí para o Detran. Porque para o bandido não vai ter o que fazer. Claro, se ele te passou o veículo clonado, não tem o que fazer. Está na boa. Bom, e esse tipo de coisa, claro que a gente tem nossas atividades diárias, nem sempre a gente dispõe de tempo, né? Não está com saco de fazer isso aí. Então, tem empresas especializadas, como o teu caso, né, Roxane, que pode te dar essa mão e fazer essa intermediação. Como é que faz o contato contigo? O contato pode ser feito pela página do Facebook, pela internet.
telefone, e-mail, a gente está aí nas redes sociais, nos acompanha. Acho que o advogado, quando atua de forma preventiva, ele sempre vai ter uma maior eficácia e vai conseguir auxiliar muito melhor o cidadão do que quando o problema já estiver instalado. Isso é importante, né? A gente sempre fala aqui com relação ao corretor de imóveis, se fala também nessas questões. O advogado é especializado, né, no caso da Roxane, e você não vai ter dor de cabeça. Quer dizer, isso, como tu disseste no começo, é realmente uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça. É alguma coisa que vem só para atrapalhar a gente. Como não estamos como nos livrar disso, então tem que socorrer desse tipo de assessoria especializada que a Roxane presta. Roxane, obrigado pela tua presença aqui. Obrigada, Silvio, pela oportunidade. Próximas viagens? Ainda não estão previstas? Não, agora só ano que vem. Só ano que vem? Sou férias só ano que vem. Aqui no estúdio tem gente que tira férias todo mês, sabe? Quem entendeu? pode, né? Quem pode. Quem tem que trabalhar. Nós temos que ainda lutar muito para chegar nesse nível aí. É verdade. Obrigado, Roxane. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.